conforme os irmãos têm visto, as crianças representam a todos os filhos, independentemente da idade. Há filhos que já não são crianças. Esses filhos não deixam de homenagear os seus pais, também o fazem, mas aqui representados pelas crianças. E as crianças já expressaram com muita profundidade aquilo que é o sentimento de cada filho diante do seu pai. O pai é aquela figura. O pai é o herói em relação ao seu filho. O pai é aquele que é imitado pelo filho. Os filhos veem no pai um exemplo a ser imitado. E o fato dos filhos olharem para o pai desta maneira, isto impõe aos pais uma responsabilidade acrescida. O pai não vive apenas conforme a sua vontade, mas ele vive também em função do filho, em função do tipo de filho que ele pretende que o seu filho seja. O pai vive sabendo que está a ser imitado. E se ele está a ser imitado pelo seu filho, aí tem que cair sobre si alguma dose de responsabilidade. É claro, pelas circunstâncias do mundo, não estou aqui a justificar nada, mas pelas circunstâncias do mundo, alguns pais, infelizmente, não têm muita coisa de pai. Alguns pais, infelizmente, não têm muitas qualidades de pai. São pais apenas pelo exercício do instinto animalesco. Sabemos que todas as espécies animais têm capacidade de ser pai. Entretanto, quando nós falamos de pai, no contexto em que nós estamos a tratar aqui, nós queremos nos referir a um pai que seja conforme a palavra de Deus. Não um pai apenas pelo instinto animal, mas um pai com qualidades que são fruto do relacionamento com Deus. Deus é o nosso Pai supremo. Deus é o nosso Pai por excelência. E aquilo que são as qualidades de Deus como Pai, é isso que nós perseguimos. É isso que os pais precisam ser. E a Bíblia nos dá instruções acerca dessa matéria. O pai é um exemplo na sociedade. O pai tem uma posição privilegiada na igreja. O pai tem uma posição privilegiada diante de Deus. E com estas todas qualidades, não é suficiente ser apenas o pai biológico. O pai exerce funções específicas para tornar a sociedade melhor. Diz-se que a família é a célula base da sociedade. O pai é o chefe da família. O pai é o líder da família. Como esta família será útil para a sociedade depende muito do pai, depende do chefe desta família. Ao pai cabe a
qualidade, conforme nós lemos aqui em Efésios capítulo 6 e versículo 4, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Primeiro, o pai tem o cuidado de não provocar seu filho a ira. Uma pessoa irada é uma pessoa que perde o controle de si própria. Uma pessoa irada perde o seu equilíbrio emocional. E os pais, que são os anjos dos filhos, os pais que são os criadores dos filhos, os pais que são responsáveis pelo bem-estar do filho, precisam ter cuidado para não provocar a ira a seus filhos. Um filho irado é capaz de todas as coisas indesejáveis. Um filho irado é capaz de comportamentos que nós não imaginamos que podem sair dele. Nós não imaginamos. Mas ele, tomado pela ira, ele pode nos surpreender com comportamentos negativamente surpreendentes. Comportamentos agressivamente surpreendentes. O filho irado pode surpreender os seus pais desta maneira tão negativa. A recomendação é que os pais não provoquem os seus filhos a ira. A recomendação não para por aqui. Para que um pai seja pai, acima do meramente biológico, acima do meramente animalesco, ele precisa assumir a responsabilidade em relação à disciplina do seu filho. E quando falamos de disciplina, há dois aspectos a considerar. Uma parte da disciplina corresponde à instrução. O pai precisa ter a capacidade, precisa ter bagagem para instruir o seu filho, para instruir a sua filha. E outro aspecto da disciplina é correção. Instrução é uma coisa, correção é outra coisa. Os pais precisam de ter estas duas capacidades no capítulo da disciplina. A capacidade para instruir seus filhos, ou seja, fazer o filho andar no caminho de Deus. O pai não pode tentar adivinhar se o filho está bem no caminho do Senhor, se o filho não está bem. O pai precisa dialogar com seu filho. Ele tem capacidade, ele tem autoridade, ele tem legitimidade para chamar o seu filho, seja em que idade for, desde os mais pequenos até aqueles que já andaram muito. O pai tem capacidade, tem autoridade, tem legitimidade para todos aqueles que moram debaixo do seu teto, todos aqueles que moram na sua casa, ele chamar: ei, senta-te aqui, temos um assunto, não pode ser adiado, é para hoje. Hoje não vamos dormir sem acertarmos este assunto. O pai
tem capacidade, tem legitimidade para fazer isso. Se o filho já tem 20 anos, tem 30, 40 anos, mas ainda está na casa do pai, não estou a falar as geneiras. Filho com 40 anos na casa do pai não é a geneira. Se o filho tem 40 anos, mas ainda está na casa do pai, se ele já é casado, mas ainda está na casa do pai, ainda assim, o pai tem responsabilidade, tem autoridade, tem legitimidade para dizer: Senhor, pega a tua esposa e venham para aqui. Pega teus filhos e venham para aqui. Temos assuntos a acertar para o bem de todos nós aqui na família. Pai tem a responsabilidade de pôr a família direita. Lembrando, a família é a célula base da sociedade. Se uma família não anda bem, outra família, por acaso, também não anda bem, outra família também não anda bem, uma outra família também não anda bem. Os irmãos podem imaginar o caos social que nós estaremos a viver. Se a família é a célula base da sociedade, se uma célula está doente, a outra também está doente, a outra também está doente, então esse organismo, essa pessoa, esse animal não vai ficar bem, porque as suas células estão com problemas. Mas vendo pelo lado contrário, se uma família estiver bem, a outra família também estiver bem, outro vizinho também estiver bem, nós vamos estender esta rede de famílias que estão bem, e desta maneira a sociedade vai estar bem. Nós, pelo fato de estarmos aqui na igreja, não significa estarmos alheios à sociedade. Nós somos elementos da sociedade. Nós influenciamos a sociedade e também somos influenciados por ela. Então, há responsabilidade de cada família para a estabilidade social que nós precisamos aqui no nosso país. Estou a falar o país porque esta mensagem é para nós aqui. Dificilmente a mensagem vai chegar a outros lugares, mas se nós, através da nossa ação na família, conseguirmos colocar a família em condições normais, a família a viver em equilíbrio, aí nós estaremos a contribuir para o equilíbrio ou normalização de toda a sociedade. O pai, conforme já tinha dito, ele precisa ter capacidade não apenas de instruir o seu filho, mas também de corrigir o seu filho. Corrigir o seu filho. Corrigir o filho não é matar o filho. O filho precisa de ser corrigido. Precisa de ser trazido para o caminho do qual ele está desviado. Não vamos, na tentativa de corrigir, criar inimizade com o menino. Não. A correção não é para criar inimizade. A correção não é para provocar choques intermináveis entre pai e filho. A correção é para harmonizar as relações. O filho aparecer amanhã, obrigado pai.
Se não fosse a tua correção, eu não sei onde estaria. Aqueles amigos com quem eu fazia isto mais aquilo, talvez não tiveram a correção de seus pais, porque eles estão num caminho lamentável. Estão num caminho que não vale a pena. Mas pela tua correção, eu estou aqui. Eu estou formado. Eu estou casado. Por causa da correção que o Senhor deu. Então, a correção é para reabilitar o menino, não é para provocar a ira. Os pais não ficam em cima dos filhos a proibir, a proibir, a proibir. O pai não precisa. O pai precisa dar alguns metros de corda ao menino. Dar alguns metros. Olha, goza a tua liberdade nesse espaço. Até onde a corda te permitir andar, anda, faça a tua vida. E o pai vai controlando nestes metros de corda que eu dei, o que é que ele fez, o que é que ele não fez. O que é que ele fez que não devia ter feito, o que é que ele deixou de fazer que devia ter feito. O pai vai monitorando. Ó, rapaz, vem para aqui. Menina, vem para aqui. O que é que aconteceu naquele dia? O que é que aconteceu ontem? O que é que aconteceu hoje de manhã? Por que é que aconteceu? Por que não fizeste diferente? Por que não fizeste de outra maneira? Naquela situação, a melhor saída seria esta. Naquela situação, a melhor saída seria aquela. Ao ganhar o seu filho, ao perceber que o seu filho já corrigiu os seus erros, ao perceber que o seu filho, ao percorrer aqueles metros de corda, ele não comete mais os mesmos erros, o pai pode dar quilómetros de corda. Aumenta a corda, aumenta a distância, aumenta o grau de liberdade do seu filho. Seu filho não é um eternamente dependente do pai. O filho não pode ser eternamente dependente do pai. Precisa ganhar a sua independência, precisa ganhar a liberdade, precisa ser útil à sociedade. Mas tudo isso sob a vigilância do seu pai, debaixo da vigilância do seu pai, o pai que já passou por aquela idade, o pai que provavelmente já provou aquelas circunstâncias que para o filho são novas. O pai vai monitorar a situação. É esta a relação que deve haver entre pais e filhos. E os filhos estão hoje a homenagear os seus pais, homenagem merecida. Homenagem merecida porque o pai é a figura principal na vida do filho. Na peça que foi aqui apresentada, nós vimos um homem muito conhecido na Bíblia, um homem muito conhecido por aqueles que estudam a escola dominical. Eu não tinha ideia de como é que era o pai do filho pródigo, mas hoje eu vi aqui o pai do filho pródigo, com seu bigode e tudo mais. O pai do filho pródigo é um exemplo para todos vocês, pais que não são o filho pródigo. O pai do filho pródigo é um exemplo. Exemplo na instrução dos seus filhos, exemplo na preparação do futuro dos seus filhos, exemplo no amor aos filhos, exemplo em tudo que um pai, em tudo que vocês precisam ser.
O pai, mesmo depois de ter sofrido o prejuízo do filho, o filho que antecipadamente pegou a sua parte da herança, desapareceu, foi esbanjar até empobrecer. O filho era rico. O rapaz era rico, mas ele pegou na riqueza que ainda não era sua, porque nós ganhamos a herança depois da morte do pai. Não ganhamos a herança com o pai vivo. Aproveitem a ter consciência para não fazer vida difícil a vossos pais. O filho só ganha a herança depois da morte do pai, nunca antes. Aquele filho, por alguma atitude não correta, por alguma atitude de rebeldia, ele diz ao pai: dê a minha parte, e eu estou farto de estar aqui, quero viver a minha vida. Não pergunto onde está escrito, não está escrito, mas estou apenas dá lá, eu quero a minha parte, estou farto de estar aqui, eu quero ver a vida lá fora, há muita coisa que eu estou a perder, eu preciso de me esticar lá fora. Toma lá, pode se esticar. Ele foi, esticou o dinheiro. Não esticou assim, esticou o dinheiro. Até que o dinheiro rebentou, até que o dinheiro acabou. E o rapaz empobrecido, ao voltar para casa, ainda a uma certa distância, talvez o pai tenha parado à porta, mas o que é que eu estou a ver? Não é ele, não é ele. E quando se apercebeu que era de fato o seu filho, ele correu para abraçar, ele correu para beijar. O filho era mais importante do que os erros por ele cometidos. Ninguém abandona seu filho por causa dos seus erros. O pai não precisa ter impaciência para abandonar o filho, mas ele precisa ter a paciência para saber lidar com os erros do filho, saber lidar com os fracassos do seu filho. Nenhum pai coloca na sua cabeça que o seu filho é super-homem, que o seu filho não erra, que o seu filho não fracassa. Se algum pai colocar isso na sua cabeça, esse pai vai fracassar, esse pai vai se decepcionar, esse pai vai se frustrar. Filho, pela sua natureza, filho, por estar ainda a conhecer o mundo, filho, por não ser o dono do mundo, ele está sujeito a errar, está sujeito a fracassar. E o pai tem que saber que o erro faz parte da natureza da criança. O erro é um meio pelo qual a criança vai se firmando, a criança vai se fortalecendo, a criança vai aprendendo e aprendendo. É claro que não vamos incentivar a criança a errar. Não, a criança aprende com o erro. Vamos lá, meter a criança, sabe que vai errar? Não. O pai não precisa de conduzir a criança ao erro, mas os próprios caminhos da criança, as próprias ideias da criança, o próprio pensamento da criança é que vai levar ela a tomar decisões erradas, a tomar decisões fracassadas. E quando isso acontecer, o pai estará ali, não como um juiz, mas como conselheiro. A função do juiz, o irmão Starr conhece muito bem. Está aí o irmão Starr? Parece que não. Mas a função do juiz, o juiz também aconselha, não é? O juiz é igual a um pai. Quando eu digo que a função do juiz é condenar, condena sim, mas depois da condenação
palavras de aconselhamento, o coração de pai está presente na vida do juiz. O juiz aconselha: esta pena não é para te castigar, mas esta pena é apenas para corrigir aquilo que aconteceu, é apenas para ressarcir as pessoas que ficaram prejudicadas com o erro que tu cometeste. E depois de ter cumprido a pena, tu vais voltar para a sociedade, tu serás reabilitado. A tua prisão é um processo de reabilitação. Então, os pais precisam de reabilitar os seus filhos. Os pais não precisam de ficar irados com seus filhos, nem provocar a ira a seus filhos. Ser pai, no final das contas, não é uma profissão. Ser pai é uma arte. Ser pai, a arte é uma coisa bonita. Então, ser pai é uma coisa bonita. Ser pai é lidar com problemas, mas enfrentar aqueles problemas com a melhor atitude de coração. Ser pai é saber das chatices do seu filho, mas lidar com aquela chatice com uma atitude de compaixão. Os filhos não vão se aproveitar disto para abusarem, porque o pai tem compaixão. Não. Os filhos não vão se aproveitar disto para abusar dos pais. Não. Pelo contrário, eles devem saber que toda atitude compassiva do pai é uma atitude de sacrifício. Está a sacrificar o pai. E quem é que quer ver o seu pai sacrificado? Eu acredito que ninguém quer ver o seu pai sacrificado. Ninguém quer ver o seu pai sacrificado. Então, a melhor coisa que um filho pode fazer é ouvir a correção do seu pai, ouvir a instrução do seu pai. O filho que não ouve a instrução, ele envergonha o seu pai, envergonha sua mãe. Incluí a mãe aqui, mas a mensagem não é exatamente para elas. Mas a mãe também sofre, e de que maneira? Com atitudes do filho. Então, meninos, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue na terra os dias que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem. Para que tudo te vá bem. Na tradição xangana, eu faço parte dessa, na tradição xangana, os pais são os deuses aqui na terra. Os pais são os deuses aqui na terra. Não estou ensinando a tradição xangana, mas quero apenas chamar a consciência dos filhos para a importância de honrar o pai, honrar a mãe. Esta é a recompensa que os pais podem ter dos seus filhos, quando eles são honrados pelos filhos, quando eles são ouvidos, quando eles são respeitados, quando eles são reconhecidos. Quando o filho reconhece que o papel do pai é fundamental na sua vida, isto é um grande prêmio para os pais. E os pais merecem este prêmio. Os pais merecem este reconhecimento dos filhos. Merecem. Por mais que o pai tenha faltas, tenha falhas,
naquilo que é o seu papel de educador, naquilo que é o seu papel de instrutor, ainda assim ele merece a atenção do filho. Não há motivo para o filho abandonar o seu pai, não há motivo para o filho desprezar o seu pai, não há motivo para o filho pensar que agora é o tempo dele. Filhos, o pai é sempre pai. Enquanto existir, enquanto estiver, o pai é sempre pai. Não tem mais capacidade para trabalhar, não tem mais capacidade para prover as necessidades da família, mas ele ainda é a figura, ele ainda é a base, ele ainda é o principal. Ele não é mais o paiador, mas ele ainda é a biblioteca. Ele ainda pode ser consultado. E quando chegar aquela fase em que até consulta não será muito fácil, porque os olhos já perderam a sua capacidade, porque a sua mente já tem alguma confusão, não está mais como estava antes. É normal, isto é normal, mas mesmo nessa fase da vida, o pai ainda é pai. E aproveitar aqui, mesmo nessa fase da vida, a mãe ainda é mãe. Não quero deixar excluídas as mães. Nessa fase difícil da vida, pai e mãe ainda são pai e mãe. Que o Senhor, através desta mensagem, abençoe a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ouvirmos a instrução a respeito da paternidade. E quando percorremos as Sagradas Escrituras, nós compreendemos que é o relato de uma relação do pai e o pai eterno com os seus filhos, que somos nós todos, que fazemos parte da humanidade. O propósito de Deus é trazer a reconciliação dos seus filhos. Pode existir neste lugar alguém que, ao longo da sua vida, tem feito a sua trajetória distante de Deus. Você tem vivido e colocado Deus de lado. Deus é o seu Pai. Ele hoje tem trazido para este lugar e quer dar o privilégio e a oportunidade para uma reconciliação. Quando nós vivemos pecando e distantes de Deus, nós criamos uma inimizade para com o Pai. Mas as Sagradas Escrituras nos mostram que Deus quis reconciliar o mundo através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos dar a graça para a reconciliação. Diz as Sagradas Escrituras que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que pudesse morrer na cruz e nos trazer a esta reconciliação. O
no livro de 1 João, no capítulo 3, no primeiro verso, diz: vede com tão grande amor nos tem concedido o Pai o privilégio que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque nós somos conhecidos do Pai. Então Ele nos tem dado esse privilégio de podermos ser chamados filhos de Deus. Mas esse privilégio não é para qualquer um. O privilégio de ser chamados filhos de Deus é concedido àqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas a todos quanto receberam, Ele nos dá o privilégio de se tornar filhos de Deus. Então você está aqui nesta manhã, ao longo da sua vida viveu e tem colocado Deus à parte. Hoje Deus quer trazer a reconciliação. Através do sacrifício feito por Jesus Cristo, Deus quer se reconciliar consigo. Então, se existir alguém nesta manhã que tem sentido no seu coração, o Senhor está batendo a porta do seu coração como um pai falando para o seu filho, dizendo que Ele quer se reconciliar consigo. Então, se existir alguém que sente esse desejo, diz: eu hoje quero me reconciliar com o meu pai, eu hoje quero me aproximar do meu pai, eu hoje quero pedir perdão ao meu pai pela trajetória de vida que eu andei distante. Deus está de braços abertos para receber. Assim como o filho pródigo, que foi recebido de bom grado, ele também nesta manhã diz: vem, filho amado, vem, assim como tu estás. Então, se existir alguém que quer entregar a sua vida nas mãos de Deus e reconhece o sacrifício feito por Jesus Cristo para trazer a reconciliação, aí no seu lugar, levante a sua mão como um jeito de aceitação. Se existir alguém que quer tomar essa decisão, ele diz: eu quero me reconciliar com Deus, eu preciso me reconciliar com Deus, eu preciso me voltar para o meu Pai. Levanta a sua mão como um gesto de aceitação. As Sagradas Escrituras dizem: aquele que me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei diante do Pai. Não tenha vergonha, sente no seu coração esse desejo. Você sente em ti o desejo para a reconciliação, marque esse passo de fé. Você pode já estar vindo à casa do Senhor há algum tempo, mas nunca decidiu tomar a decisão de sentar com o Pai e dizer: Pai, tenho pecado contra ti, eu preciso me reconciliar. Existe alguém nesta manhã que quer tomar essa decisão? Estamos fazendo este apelo de insistência para compreendemos como uma decisão importante para a sua vida. Vem assim como você está, vem para o braço do Pai, diga a Deus: eu preciso desse, e marque esse passo de fé. Haverá alguém nesta manhã que tenha ouvido a palavra? Se sim, por favor, levante a sua mão. Hoje você está aqui porque Deus está lhe dando essa oportunidade para a reconciliação. Não tenha vergonha, é uma decisão pessoal e individual que tu precisas de fazer. Não importa se quem está ao teu lado toma ou não essa decisão, mas precisas tomar essa decisão hoje e dizer: eu quero me reconciliar com Deus. Haverá alguém? Graças a Deus estamos vendo uma mão levantada como um ato de fé, dizendo: Deus, obrigado, não pode baixar a sua mão. Se existir mais alguém, esta é a oportunidade de você tomar o passo de fé e dizer: Deus, eu preciso me reconciliar consigo. Deus, meu Pai, obrigado pelo amor, obrigado pelo sacrifício da cruz do Calvário. Eu preciso me reconciliar consigo. Vamos convidar nosso irmão que tem levantado a sua mão, venha aqui para frente. Se ainda existir aí no lugar alguém que não tomou essa decisão, mas sente essa oportunidade, não tenha vergonha, Deus está lhe dando esta oportunidade. Nós damos graças a Deus por esta vida. Se ainda existir no campo alguém, por favor, marque esse passo de fé. Deus está lhe dando esta oportunidade nesse dia para a reconciliação. Nós damos graças a Deus. Este jovem está dizendo para o Pai: Senhor, eu quero me reconciliar consigo. É necessário que numa casa haja paz e harmonia. Nós estamos sobre a face da terra, estamos na casa do Criador. A terra pertence ao Senhor. Ele é o dono, Ele é o Pai. E hoje está convidando a todos os filhos que têm andado distantes a virem e se reconciliar com Ele. Então, nos tomaram uma decisão importante neste dia, dizer que quer se reconciliar com o Pai. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, ele rasgou a seda que é a contrária contra a humanidade. Deu uma identidade, um passado na sua vida, que Jesus Cristo quer rasgar e dar a oportunidade
conosco e me concede me reconciliar com o Pai. Senhor, eu quero pedir perdão pelos pecados que eu cometi. Quero entregar minha vida a Deus Jesus. Abre meu coração que convida a entrar e faça a palavra. Pai, escreva meu nome no livro da vida. Pai, escreva meu nome no livro da vida. E Deus de me tornar na vida de Deus. Amém.